doutor, mestre em Direito Privado pela UFPE, especialista em Direito Registral, vice-diretor do Centro de Ciências Jurídicas da UFPE. O nosso assunto agora é Direito Registral, não é? Então, Ivanildo, fala aí como é que está a doutrina no Direito Registral brasileiro, como é que é a jurisprudência. Queria que tu começasses falando sobre o estágio atual do Direito Registral no Brasil. Bom, eu vou separar os temas, né, do direito registral e o direito notarial. Certo. Como eu disse, o direito registral ele sempre foi bem mais desenvolvido e evoluído cientificamente no Brasil, Certo. por força da Lei 6.015, de registro imobiliário, né? E o direito notarial ele sempre esteve, o direito notarial ele sempre teve mais afeto ao Código Civil, tanto o Código 16, né, como o Código de 2002. Nós sempre tivemos um referencial, né, na Lei de Registro Público, 6015, né? O principal doutrinador no Brasil foi Miguel Maria de Serpa Lopes, acho que todo mundo estudou por Serpa Lopes, né? E ele construiu todo um sistema registral, que é um sistema relativamente novo, né? Porque vem da Lei de Terra de 1850, né? Então, um sistema de registro público no Brasil tem pouca idade, né? É mais novo do que a Faculdade de Direito do Recife. Então, isso é interessante. A Lei de Terras é de 1850. 1850. Então, a questão do direito de propriedade no Brasil é algo relativamente recente, muito né? recente. E a Lei de Terras surgiu para separar a propriedade pública da privada, certo, e para criar um registro de hipoteca, né? O registro imobiliário no Brasil surgiu como registro de hipoteca. Né? Perfeito. Para evitar que uma pessoa desse em garantia o mesmo imóvel para dois credores, certo, diferentes, né? Então o direito registral sempre foi mais evoluído no Brasil, certo, por conta da atividade imobiliária. E nunca se construiu um direito notarial. O direito, certo, notarial, eu diria que ele vem de uma especialização da atividade dos cartórios, dos tabeliães, né? Que não era chamado notários no Brasil. Essa expressão notário vem do direito português, né? Então sempre foram conferidos essas atividades como tabeliães. E os tabeliães, né, não tinham uma disciplina jurídica específica, né? Nunca tiveram uma lei específica sobre a atividade dos tabeliães, né? A atividade da lavratura de escrituras públicas, dos mandatos, né, os atos declaratórios de vontade sempre foram regulados pelo Código Civil. E assim, mas a partir da Lei 8935, né, vem surgindo uma corrente, uma doutrina de direito notarial muito intensa, muito forte no Brasil, capitaneada por São Paulo, né, inclusive por desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, como Ricardo Dipp, como José Renato Nalini, que é o atual presidente. Perfeito. Né, e outros estudiosos lá do Rio Grande do Sul, né? E essa atividade, essa construção científica notarial, ela veio com base na Lei 8935, eu diria também por força ou incentivada na esteira da abertura de concursos públicos. Certo. Né? Quando começaram a surgir os concursos públicos, a partir de 88, São Paulo já antes, né? São Paulo foi para um estado que, certo, desde a década de 70 já faz concurso público para atividade notarial e registral. Então, com a questão da exigência dos concursos públicos, né, havendo essa necessidade de uma doutrina mais especializada, aí foi se construindo essa doutrina, né? As entidades começaram a ter, como o Colégio Notarial do Brasil, né, como o Instituto de Registro Imobiliário de São Paulo, o IRIB, que é nacional, mas está sediado em São Paulo, que é muito forte, o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, né? Essas entidades começaram também a construir as suas correntes de entendimento, as suas correntes acadêmicas. E as universidades também, né, trabalhando mais com a atividade notarial e registral. Ou seja, só agora que, diríamos, com essa percepção do destaque que a atividade notarial e registral recebeu pelo Código Civil 2002 e agora recentemente com o CPC de 2015, né, a atividade notarial através, por exemplo, da ata notarial de certificação, de constatação, de verificação, né, mais um impulso foi dado a essa especialização e a um aprofundamento, né, no estudo da atividade notarial e registral. Mas no Brasil, né, eu diria que a atividade notarial ainda não é tão reconhecida, tão considerada tão estratégica e importante, juridicamente relevante, como no sistema europeu. Certo? Porque no sistema europeu, né, aí tem uma discussão relativamente recente em Portugal, que eu poderia depois destacar, mas, por exemplo, Itália, França, Espanha, né, na Europa de um modo geral, né, todo o sistema notarial ele é muito considerado para a lavratura dos atos que exijam maior segurança jurídica. Na Itália é de um prestígio incrível.
Então, na Europa, você não consegue alienar, transferir direitos reais, mesmo como cessão, sobre imóveis, se não for através de instrumento público. Você não consegue constituir uma pessoa jurídica que seja uma sociedade simples, uma sociedade limitada, uma sociedade anônima, que não seja por escritura pública. A Lei 6404, né, que você conhece tão bem, a Lei de Sociedades Anônimas, tem lá a Constituição de Sociedade Anônima por escritura pública. Quantas sociedades anônimas no Brasil são constituídas por escrituras públicas? Nenhuma, praticamente nenhuma. Eu já fiz Constituição de Sociedade Limitada por escritura pública, que a Junta Comercial devolveu porque desconhecia que uma sociedade limitada pudesse ser constituída por escritura pública. Enquanto que nós sabemos a importância que é para o direito, para o ordenamento do direito positivo, a criação de uma pessoa, de uma nova pessoa jurídica, de uma nova pessoa de direito, né? Aqui no Brasil, qualquer pedaço de papel, né, não precisa nem reconhecer firma, você cria uma pessoa jurídica. Ou seja, você não tem segurança no momento de constituição da pessoa jurídica, de transformação daquela pessoa jurídica. O sistema europeu considera que a pessoa jurídica somente se constitui com escritura pública, que é um sistema em que o tabelião vai aferir a qualificação das partes, a segurança jurídica do ato, a identidade da pessoa, a sua capacidade plena para estar ali presente para constituir uma nova pessoa jurídica. Ele vai ser o fiel, né, que vai garantir a perfectibilidade do ato. Então isso as pessoas que não conseguem perceber que o ato particular, né, o ato privado, o contrato particular, quando é celebrado, né, coloca bifrontalmente uma pessoa contra outra, né, ou seja, um contratante com um contratado, né, então um credor com um devedor. Eles estão ali celebrando um ato que ninguém sabe efetivamente quem celebrou o contrato, quem lavrou o contrato, quem estipulou as cláusulas, sabe que aquilo é um ato volitivo, um ato contratual, um ato consensual. Mas se houver algum conflito, vai gerar exatamente, né, uma opinião inversa, ou seja, é o credor querendo provar que tem razão contra o devedor, é o contratante querendo provar que ele tem razão contra o contratado. Não existe um elemento que tenha participado do ato e que seja o agente chamado agente fiduciário, ou seja, o agente que, em confiança das partes, garantiu que aquele contrato tivesse sido celebrado com absoluto equilíbrio na relação jurídica, econômica, na relação, na fixação das condições do contrato. E o sistema europeu estabelece isso desde o direito romano. Vai dizer, não é uma coisa desatualizada, é uma coisa superada, porque existia em Roma na época que ninguém sabia ler e escrever. Aí precisava ter um notário, um tabelião, né? Em Roma tem essa diferença. O notário, ele escrevia em notas, pequenas notas, né, como se fossem contrato de compra e venda à vista. O notário não. O tabelião não. O tabelião, ele escrevia um contrato mais elaborado, né? Então, na origem tem essa pequena diferença. Então, dizia assim, não, no direito romano existia um tabelião porque as partes geralmente eram analfabetas, não sabiam ler e escrever. Então não precisa mais no dia de hoje que todo mundo sabe ler e escrever, mas juridicamente não. Você sabe muito bem que as pessoas, né, um médico, um engenheiro, um arquiteto, um operário, não é obrigado a conhecer direito. Então o tabelião não, o tabelião é o agente fiduciário, é ele que lavra o contrato, celebra o contrato, é ele que vai garantir a legalidade do contrato. Se o contrato for contestado judicialmente, quem vai responder pelo contrato não são as partes, é o tabelião. E aí eu te pergunto, você como tabelião, criatividade e flexibilidade, você já, desde 2000, não é, Vanildo? Desde 2000. Desde 2000, 15 anos, muita experiência. Diz aí alguns destaques, você como tabelião, não é uma pessoa extremamente bem informada, procurador que já foi, exemplos de atos de criatividade, de flexibilidade que o tabelião, que você como tabelião já teve. Destaques dos teus 15 anos. Quando eu fui assumir o cartório, tabelionato, né, a primeira coisa que eu fiz foi retirar a expressão cartório, mas ainda fica na memória, na cultura das pessoas. Já usar a expressão tabelionato. Né? Quando fui assumir, alguns colegas, né, advogados, disseram, mas Vanildo, você vai assumir um cartório? Fica lá carimbando o dia todo, né, sem criatividade nenhuma, você vai deixar a procuradoria, vai deixar seu escritório de advocacia. Certamente esse não é o teu perfil. Você tem criatividade, e é isso que eu quero escutar. Então eu fui e encontrei no tabelionato um campo fértil, né, de elaboração de documentos, de instrumentos jurídicos que saem daqueles manuais clássicos. Né? Certo. Eu sempre costumo dizer para meus alunos, de vez em quando eu pego algumas turmas de direitos reais lá na faculdade, trabalhando com direito registral, notarial, chamo o cartório de um laboratório jurídico. Certo. Né? Um laboratório em que as pessoas do povo, né, os leigos, não, né, os juristas, os entendidos, procuram para solucionar os seus conflitos pessoais.
direito de família, patrimônio, sucessões, direitos empresariais, pequenos e médios empresários, né, que procuram sempre, por exemplo, questão imobiliária das empresas, questão de representação das empresas, lavratura de atos que exijam maior conhecimento técnico. As pessoas procuram quem? Não vão procurar um advogado. Né? Às vezes o advogado não é tão acessível como são os cartórios, que ali entrou na porta, não precisa se identificar, já tem um balcão, ou tem uma cadeira, tem uma pessoa, né, com habilidade, com capacidade, porque uma das medidas que nós adotamos no nosso tabelionato é que os escreventes substitutos são todos bacharéis em direito. São quantos? Hoje eu tenho 20. 20. Então são todos, com exceção de 3 que vieram do antigo cartório, que ainda é uma transição lenta e demorada, todos são bacharéis em direito. Certo. E hoje eu recruto meus escreventes na própria Faculdade de Direito do Recife. Né, através de estagiários, vão lá fazer estudo, alunos da faculdade, fazem um estágio, né, gostam do trabalho, sentem que o trabalho não é um trabalho repetitivo, não é um trabalho... Óbvio que você tem um trabalho repetitivo, você tem um trabalho... Né, um trabalho como se fosse tipo formulário, né, como um juiz pode ter também. É um trabalho de você repetir as sentenças com base em determinadas hipóteses específicas. Então, a questão da estrutura do teu tabelionato, como é que está hoje o 8º tabelionato de notas, quantas pessoas estão compondo o tabelionato, como é essa divisão enfim, essa primeira pergunta. O tabelionato, a própria lei 8935, ela diz que, né, o tabelião é um profissional do direito, né, que pratica os atos de declaração de vontade, ou formaliza os atos declaratórios de vontade, os atos de certificação de fatos jurídicos, mas ele tem autonomia administrativa, né, e gerencial do seu tabelionato. Nós não temos autonomia financeira, né, primeiro porque os emolumentos são fixados pelo Tribunal, por lei, pelo Tribunal de Justiça. A corregedoria. Através de lei, e a corregedoria, né, fiscaliza as resoluções. Né, e a arrecadação dos tabelionatos dos cartórios hoje é feita através do próprio sistema do Tribunal de Justiça. Isso é importante. Né? O valor dos emolumentos, através são todos fixados por lei, e o recolhimento é feito pelo sistema do Tribunal de Justiça do Estado. Certo. Né? Então, esse gerenciamento, você faz o gerenciamento da receita e da despesa interna, né, mas é fixado o modo, né, o valor, o quantum e o modo de recolhimento fixado pelo tribunal. Toda a receita do cartório passa pelo Tribunal de Justiça. Toda a receita do cartório passa pelo Tribunal de Justiça do Estado. Ele repassa o valor dos emolumentos e retém as taxas que incidem sobre a atividade, que é a taxa de serviços notariais e registrais, que é a taxa de fiscalização, e o Fundo de Registro Civil, que é para custear os atos gratuitos dos cartórios de registro civil. E as corregedorias gerais, eu quando trabalhei na Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça, eu percebia que uma das principais atividades da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça era exatamente a Corregedoria do Extrajudicial, chamada do Extrajudicial. Então, a organização, o tabelionato, ele tem 25 entre substitutos e escreventes, né? Claro. Pessoas que são bacharéis formados em direito, né? Tem cerca de 60 funcionários hoje, a parte administrativa, a parte de atendimento ao público, né, que são os atos mais simples de reconhecimento de firma, de autenticação de documentos. Então esse gerenciamento interno é feito sob a responsabilidade do tabelião. A informatização, que nós desde o início, né, nosso cartório é 100% informatizado, todos os atos são atos eletrônicos. Nós já estamos migrando dos atos físicos para praticar os atos via internet, procuração eletrônica, escritura eletrônica, reconhecimento de firma eletrônico, os documentos digitalizados que são autenticados, né, através do nosso site. Então, progressivamente nós vamos aumentando o grau de segurança jurídica, porque a minha tese de doutorado foi exatamente essa. Eu entendo que o documento eletrônico ele é mais seguro juridicamente que o documento físico. Só lembrando o título, forma da declaração de vontade na internet, do contrato eletrônico ao testamento digital. No final eu ouso na tese, como toda tese tem que ser ousada, de defender que 2014, o testamento... né? Foi, 2014. Que o testamento ele possa ser, que é o ato mais solene do tabelião, que o Código Civil lá estabelece que o testador comparece perante o tabelião com 2 testemunhas que declara a sua vontade, né? Que esse ato declaratório de vontade testamentária pode ser feito, colhido pela internet através de teleconferência, como o judiciário hoje tem acesso ao processo eletrônico, as teleconferências eletrônicas, a videoconferência eletrônica. Então, da mesma maneira, se o judiciário, né, pode o mais, né, ou seja, decidir em última instância sobre, né, isso já vem ocorrendo no seu cartório? Não, testamento ainda não. Testamento ainda não. Nós fazendo escrituras e procurações, sim.
mas o testamento ainda foi, né, como nosso código de normas ainda não foi adaptado a essa informatização integral, ainda não. Mas em breve estaremos fazendo testamento também pela internet. Me diz uma coisa, criatividade, de 15 anos devem ter existido vários casos que se destacaram. Eu tinha colocado que, eu fui falar da questão mais administrativa, que o cartório tabelionato é um laboratório jurídico. Certo. Então surgem as mais diferentes, as mais diversas situações fáticas envolvendo família, envolvendo sucessão, envolvendo direito patrimonial, né? Então eu diria que nos últimos anos essa evolução surgindo, por exemplo, as primeiras escrituras de união homoafetivas feitas aqui em Pernambuco foram feitas no meu tabelionato. Sem a corregedoria antes, né? Ela, uma certa época, ela obrigava os cartórios a celebrar. Eu não sei nem dessa obrigação. Eu já comecei a celebrar essas escrituras homoafetivas. As questões envolvendo sucessão, né? Por exemplo, com os inventários extrajudiciais, eu já fiz inventário com 14 sucessões. 14 sucessões dentro de uma única escritura de inventário. Então você consegue facilitar um processo que levaria 14 inventários judiciais. Você sabe que a velocidade dos inventários na justiça é muito lenta, né? E nós praticamente menos de 1 ano e 8 meses ou 9 meses, o tempo do nascimento de uma criança, nós fechamos o inventário. Isso exige o quê? Um esforço de recolhimento de documentos, né? A cadeia sucessória, porque a maioria, obviamente, os herdeiros, cerca de 40 herdeiros desses 14 inventários. Então, uma solução criativa que se dá facilita um processo que geralmente na justiça é muito longo, lento, demorado, que é o inventário. A cadeia sucessória, o recolhimento dos impostos em toda essa cadeia sucessória. E consegue não haver nenhum conflito? Diversos imóveis em Pernambuco, imóveis na Paraíba, imóveis no interior, imóveis na capital. Mesmo todos os bens. Sem conflito nenhum, porque para fazer no tabelionato, o princípio, né, da celebração dos atos. Foi fácil gerir isso? Não, é difícil, é complexo, né, um ato desse. E a gente conta, né, nesses atos de inventário de divórcio, a gente conta exatamente com o suporte do advogado, né, que dá a consultoria também, mas no final todo o esforço, né, de redação, todo o esforço de elaboração da solução jurídica é feito pelo próprio tabelião, né, e pelos seus auxiliares. Os divórcios e os testamentos estão ocorrendo em grande quantidade. Então, grande quantidade. Hoje a alternativa que está tendo para desafogo do judiciário, para dar maior velocidade, é nesses processos sucessórios. Você sabe que processo sucessório são processos que envolvem toda uma história familiar, envolve todos os conflitos de interesse familiar, né, as questões de imóveis que não são regularizados, que são em regime de posse, né, que não houve formalização de transferência. Então tudo isso o cartório tem que dar uma solução jurídica, né? Então nós encontramos diversas maneiras de solucionar tudo juridicamente, agora sobre o quê? Sobre o palio da legalidade, né? Então tudo que nós fazemos, celebramos, tem que passar pelo filtro da legalidade, né, pela análise da sua legalidade, porque o registro imobiliário, por exemplo, é também uma instância de controle da legalidade dos atos dos tabelionatos de nós. Eu queria te perguntar o seguinte: Ivanildo tem um livro publicado, tem 3 capítulos de livros publicados, mas tem um livro publicado. Então, diante de tantas coisas importantes e instigantes, não é? Você escreveu um livro sobre direito imobiliário. Foi a tua preferência. Fala um pouquinho. Não, esse livro, estou terminando agora 2010, uma revisão, né? da segunda edição, porque foi um livro que teve uma demanda interessante, porque eu tinha uma coluna no Jornal do Comércio, né, semanal, depois tornou-se quinzenal, chamado O Seu Imóvel. Certo. E toda semana eu escrevia sobre um caso diferente, uma questão imobiliária que eu tinha experimentado e resolvido no tabelionato. Certo. Né? Então esse livro é interessante que ele conta a história dos diversas questões, problemas que surgem no tabelionato, na área imobiliária, né, e que foram sendo trabalhados e resolvidos. Eu separei ele pelos capítulos, pelos assuntos, né? Começando por a propriedade na Constituição, direito possessório, compra e venda imobiliária, alienação fiduciária, doação de imóveis, né, a questão tributária incidente sobre as relações imobiliárias, né, o imóvel no direito de família, o imóvel no direito das sucessões. Então esse livro ele teve um aspecto assim, foi bem recepcionado pela crítica e pelo público, né, já vai na 5ª ou 6ª reedição. Né, e a editora me pressionando para eu terminar. Eu estou terminando, porque eu estou fazendo mais 2 livros agora simultaneamente, que é exatamente a publicação da minha tese de doutorado e da minha, já está no pré, a minha dissertação de mestrado pela Saraiva, chama Teoria Crítica da Empresa. Então nesse livro eu começo dizendo que ele é um livro, o direito imobiliário, né, é como se fosse um livro dirigido a não advogados, ou seja, ao público em geral. Ou seja,
eu procurei adotar uma linguagem bem acessível ao público, ou seja, ao não jurista, ao invés daquela linguagem empolada, o juridiquês, que normalmente permeia os trabalhos científicos, né? Eu fiz um direito imobiliário para engenheiros, para arquitetos, para psicólogos, para médicos, ou seja, para o público do modo geral, né? Para o público leigo, para estudantes, né? E aí a receptividade que esse livro teve foi em razão disso, porque ele representa, ele espelha exatamente minha experiência de praticamente 10 anos, que foi lançado em 2010, os 10 anos de lidar com o direito imobiliário, com a ciência do direito imobiliário no nosso tabelionato. E aí me conduz para o seguinte, vê bem, com o tempo a pessoa vai adquirindo experiência, não é? Mas, por exemplo, no Poder Judiciário, há um limite dos 70 anos, ou, em razão de emenda constitucional, aliás, eu acho que hoje essa matéria vai ser discutida no Congresso Nacional, alguns chamam de bengalinha, não é? Porque houve uma amplificação para 75 anos a aposentadoria compulsória no que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores, mas para os tribunais intermediários isso não ocorreu e se está discutindo se houve um veto da presidência, né, a respeito de uma lei que não foi da iniciativa do Poder Executivo, e a matéria vai ser discutida provavelmente hoje no Congresso Nacional, hoje à noite. Bom, mas o fato é o seguinte, há quem entenda que os cartórios, exatamente porque tem essa aproximação com o Poder Judiciário, a titularidade da legislação que trabalha com os cartórios vem do Poder Judiciário, também estaria submetido, essa matéria foi discutida no Supremo Tribunal Federal, ao limite dos 70 anos de idade. Então seriam os tabeliães servidores públicos e estariam submetidos a aposentadoria compulsória. Veio a emenda 20 de 98, que interferiu muito nesse tema. Modificou o entendimento do Supremo. Fala sobre isso, por favor. Essa é uma questão que me tocou diretamente, porque na época que eu fiz o concurso público, certo, o entendimento dominante no STF, né, era de que os tabeliães, como servidores públicos no sentido amplo, em lato sensu, certo, também estariam submetidos à aposentadoria compulsória, né? E essa discussão ela havia, né, alguns tribunais, né, aposentavam compulsoriamente os tabeliães quando completavam 70 anos, outros estados se omitiam, não adotavam esse procedimento. E aqui à época um desembargador presidente, né, vou dar o nome, o Dr. Tério Galvão, muito famoso aqui na época, ele resolveu aposentar todos os tabeliães aos 70 anos, né? Certo. E foi exatamente isso que permitiu a abertura do concurso público que eu participei, né? Porque quando não existia a compulsória para tabelião, eles ficavam até 75, 80, 90 anos, né? Não tinha limite de idade. Porque a Lei 8935, né, que teve também uma forte influência, um lobby dos tabeliães, ela não previa a aposentadoria compulsória, ela previa a aposentadoria voluntária, né, ou por invalidez, né? Quando houve essa decisão do tribunal aqui pela primeira vez de aposentar compulsoriamente os tabeliães da capital e do interior, abriu-se concurso, nós, né, fomos fazer a habilitação do concurso, né, e logo em seguida os tabeliães que foram aposentados entravam com mandato de segurança, conseguiam a liminar, né, para continuar nos seus respectivos, nas suas delegações, e a Procuradoria do Estado recorria, né, ao Supremo Tribunal Federal através de uma reclamação, né, uma preservação de competência, e conseguia cassar no Supremo as liminares que eram concedidas aqui pelo Tribunal de Pernambuco. Certo. Então foi graças a essas liminares que foram cassadas lá no Supremo, né, que eu consegui entrar, né, no concurso, numa vaga, num cartório, né, que apesar de não tinha tabelião, já tinha falecido, mas o presidente na época ele resolveu otorgar as delegações somente quando todos os cartórios tivessem solucionado esse problema dos 70 anos. Então nós entramos nesse vácuo, né, do entendimento do Supremo. Logo depois veio a emenda 20, 2 anos depois. Aí o Supremo mudou a opinião, porque com base na redação do artigo 40, né, da Constituição, diz que o servidor público efetivo, né, ou seja, colocou a expressão efetivo, e tabelião não era servidor público efetivo, era um servidor público lato sensu. Então a partir daí o Supremo modificou o entendimento e não submete mais os tabeliães ao regime da aposentadoria compulsória, né, que é uma categoria especial, porque eu disse para você, eu coloquei agora há pouco que ainda existe um certo hibridismo na configuração jurídica da atividade notarial registral, por esse problema de jogar
a disciplina da delegação lá para o artigo 236 da parte geral da Constituição. Então, para certas funções, para certos efeitos jurídicos, o tabelião, por exemplo, ele é uma pessoa privada, né, como, por exemplo, para recolher ISS sobre atividade notarial e registral, e para outras questões ele é tratado publicamente, como se fosse um servidor público lato sensu, como, por exemplo, o poder disciplinar. Né? A responsabilidade administrativa disciplinar é apurada pela Corregedoria Geral de Justiça. Então, é um regime de delegação, né? Eu diria um regime híbrido, né? Tem normas, incidência de normas de direito público, normas de direito privado. Alguns autores, como Celso Antônio, comparam a uma concessão, né? Não é bem uma concessão, a delegação é mais específica, é mais personalíssima, né? Não decorre de licitação, mas decorre de concurso público. O que nós procuramos ultimamente é exatamente, junto à Corregedoria, né, as entidades de classe, junto ao CNJ, né, a buscar o fortalecimento da atividade pela via da profissionalização, pela via da informatização, pela via do concurso público, né, e assim eu acho que a atividade notarial registral vai recuperar, né, grande parte da credibilidade que ela teve, né, e essa recuperação, eu digo, ela é muito bem, deve ser muito bem vista e aceita pela sociedade, né, porque a função notarial registral, principalmente a função específica dela é aumentar o grau de segurança jurídica das transações privadas, né? Então, na hora que houver maior segurança jurídica nas transações privadas, o judiciário será muito menos demandado, porque essas questões serão solucionadas exatamente pela composição entre as partes. Então, se fala hoje, por exemplo, tabelião atuar em mediação, atuar como árbitro em processos, né, em processos de jurisdição voluntária. Um assunto que deve crescer com o código. Que está crescendo com o código, com o novo CPC, né, com essa nova, com incentivo à política da desjudicialização. Eu acho que a atividade notarial ela vai ser, né, ela vai receber esse reforço de credibilidade, né, e que a sociedade vai ser a principal beneficiária disso. Então, eu queria dizer que agora nesse final de conversa, tenho muito a agradecer, porque nós, como o Ivanildo sabe, a gente faz parte de um grupo, eu faço parte de um grupo de estudos junto ao CNPq, e esse grupo tem muitas dificuldades também de encontrar pessoas estudiosas que queiram realmente estudar temas específicos, e a gente precisa demais de mentores, né, de pessoas que realmente possam ajudar os alunos que também fazem parte do grupo, os mestrandos, não é, as pessoas que cursam especialização, e que eu fico como orientador. Certamente eu não tenho condições de sozinho fazer isso se não tiver o apoio de pessoas como por exemplo, Ivanildo. Então, Ivanildo está compondo agora o nosso grupo de estudos, claro, com a limitação de tempo, que, como vocês viram, além de ser uma pessoa bastante competente, tem muitos trabalhos, trabalhos inclusive na faculdade, como tabelião, claro que tem essa administração do tempo, mas tudo aquilo que... Sempre vai estar à discussão, que for para enriquecer, para aumentar essa participação, esse acesso das estudantes, pesquisadores, para essa matéria que a gente trabalha, eu sempre estaria à discussão. Muito obrigado. Tem que arrumar tempo. Né? Eu sei disso. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade que você está dando para comunicar com o grupo de pesquisa, com o público em geral. Ainda que tardiamente, nós estamos realizando, dia 10 de dezembro, né, na Faculdade de Direito do Recife, às 10 horas da manhã, e vai ter um outro evento também às 19 horas, né, um seminário em homenagem ao centenário do professor Lorival Villanova. Está comemorando agora 100 anos, apesar de ter sido em agosto o aniversário dele, nós nos atrasamos um pouco no calendário. Então estamos realizando lá um seminário, né, coordenado pelo professor João Maurício Adeodato. Um abraço, João. Fazer uma exposição dos livros dele. Eu queria deixar já o convite para vocês, depois nós vamos formalizar via internet esses convites. Obrigado. Mas o professor Lorival é o grande referencial, né, lógico e filosófico da Faculdade de Direito. Nós não poderíamos deixar passar em branco esse evento. Professor Lorival no mestrado. Nós fomos alunos ali do mestrado. Exatamente. Olivane, muito obrigado por ter vindo. Tá, eu que agradeço. Mais uma vez, estou à disposição. Valeu.